Bom, tem uma parte que parece que eles deram 3 traduções possíveis para o português. Também qual que é a melhor que eu encontrei. Laurent, você já tem alguma versão que você já tenha visto, assim, que você achou boa? Não sei. Cara, desculpa, eu dei uns crepe aqui no meu computador aqui, meu. Tô com problema para carregar ele. Tá pouca bateria aqui, não sei, tá dando crepe no carregador. Você deixa eu... Só um segundo, tá? Tá, sem problema. Eu vou tentar fazer alguma coisa de deixar no Word as duas versões, ou PowerPoint, uma do lado da outra, a versão em português e inglês, que daí dá para ficar comparando e tudo mais. O computador aqui é bem lento, talvez demore um pouco. Vocês conseguiram colocar na internet, no YouTube, o encontro da última semana? Eu perguntei isso, só que acho que não responderam. Não, eu não consegui colocar ainda. Ah, tá. Tá bom. Nessa semana eu tive muito trabalho aqui. Ele demora em torno de 3, 4 horas para mim poder renderizar e subir no canal. Sei como é que é. Putz, não sabia que demorava tanto, que droga. Ele demora bastante, porque daí eu tenho que juntar todos os vídeos no Vegas, né? E depois renderizar ele. E daí eu tenho que deixar o computador só para isso. Até que, se for só 3 horas, até que renderiza rápido, porque é quase 1 hora, 2 horas de vídeo, né? Isso, mas é que daí tem que juntar, tem que fazer a conexão deles, né? E editar também, ver algumas outras coisas. Mas essa semana eu já consigo, pelo menos um dos vídeos já consigo jogar no canal. Legal. Agradecemos bastante. O que parece bastante difícil, né? Quer dizer, parece demorado de fazer. Eu lembro quando meu pai tinha que fazer edição de filmes, tudo, ele reclamava muito da edição de vídeo, né? Demora muito tempo isso. Ele demora e depois, assim, eu não tenho máquina suficiente para tudo isso, né? Porque o bom seria uma máquina profissional mesmo para fazer. Então, a minha aqui, ela apanha bastante. E eu tenho vários programas aqui que são muito pesados. O Core, o Illustrator, o Photoshop. Então, agrega tudo, né? Que é uma coisa. Bom, tá. Tô aqui só fechando a versão do PowerPoint. Daqui a pouco eu divido a tela. Tentando deixar as duas versões juntas. Tem aqui um site chamado Scamandro, que ele faz uns comentários antes sobre esse poema, né, do Kubla Khan.
Não sei se todo mundo quiser ler junto. É bem curtinho aqui. Qual que é o, Não tão curtinho. Eu acho que daria umas 2 páginas, assim, de leitura. qual que é o site, ô Felipe? Eu vou passar aqui no chat, mas é Escamandro, parece o nome do site. Amandro? Só um segundinho. Quase acabando aqui. Sabe como é que tá o Olavo de Carvalho? Tá bem? Tudo que ele teve pneumonia, né, e tudo. Que eu lembro ele melhorou, assim. Alguém tem mais notícias sobre ele? Você já tá... Pois é, hoje só postaram ali que ele ia fazer uma broncostopia. É isso mesmo o nome? Bom, Eu sou de ciência algum do exame lá, né? bem como é que funciona. Ainda bem, parece que ele melhorou, né? Não foi nada tão grave. Bom, vou aqui dividir a tela. Tá. Tá dando pra ver a tela? Ainda não. Agora sim. Tá. Bom, só um segundo. Vou tentar fazer. Como é que faz a tela ficar grande nessa. Não, acho que. Tá. Bom. Vocês querem já ler o poema direto ou vocês querem ver antes as considerações que o cara ali do site fala? O que vocês acham? Não sei, não, vamos ler junto? Alguém vai ler em voz alta ou vamos ler em silêncio? Não, vocês que sabem. Pra mim, tanto faz, na verdade. Kaique, Lauren, Mariano, tudo o que vocês acham? Eu acho melhor a gente ler em silêncio e depois a gente lê as considerações, né? Isso. Eu acho. Tá, a gente começa lendo o poema em silêncio ou as considerações do cara sobre o poema? Vamos no poema direto. Poema direto. Ele tá Também. inteiro ali? Deixa eu ver. Tá, acho que tá assim. Tem uma, De qualquer forma, eu peguei a primeira versão que aparece ali no site. Não sei se a minha tela ainda está sendo dividida. Mas só vamos tentar ler a mesma versão, porque senão acho que acaba dando os problemas. tá só nessa página, ô Felipe? Eu tenho outra depois. Como assim? Aqui tá só até um pedaço o poema, dessa parte do Ah, tá. PowerPoint, daí tem mais pra Então, tá baixo. bom. Tá bom, tá bom. Mas em todo caso, daí depois eu abaixo. Tá.
E aí? Você quer que eu abaixe um pouco? Mas eu ainda não acabei o poema inteiro. Bom.
Tem mais alguém lendo ainda? Então alguém quer começar a falar sobre isso? Vai, eu tô perdido nesse poema, velho. Eu tô igual você, cara. Eu tenho uma dificuldade para ler poema. Para mim inteligir uma coisa assim, eu preciso ler muitas e muitas vezes, assim, sabe? Uma coisa que eu noto muito também, que esses poemas que a gente está vendo, nenhum deles é escrito originalmente em português. Então a impressão que dá é que o cara que foi traduzir, ele tem que dar 1 milhão de voltas para conseguir expressar mais ou menos a ideia do que o cara queria. E muitas vezes ele usa palavras que a gente não usa nunca. Então, que nem aqui, ele usa, acho que é grutilhão para falar o que é cave, que é caverna, né? Aí tem uma outra que acho que é fraga também, que ele fala para ser caverna. Só que com a ideia de que caiba na métrica e tudo mais, não perca muito a essência. E é uma coisa praticamente impossível de ficar lendo o negócio no idioma original e depois em português ao mesmo tempo. Quer dizer, fazer meio simultaneamente, porque muda muita coisa e mesmo no idioma original, geralmente eles usam palavras lá que a gente não está tão acostumado, né? Eu coloquei aqui uma versão aqui no chat, eu acho que não foi inteiro. Eu vou passar o link aqui, daí você tenta acessar, que eu acho que ele é um pouco mais claro a tradução. É uma tradução de... Deixa eu ver de quem que é aqui, peraí. De Alípio Correio de Franca Neto. Tem várias traduções aqui, tem 3 traduções, dá pra gente comparar elas. A primeira tradução é essa que você colocou aí pra gente. Ó, pode pegar o link aí, Felipe. A primeira tradução é essa que você colocou, mas daí tem 2 traduções ali que eu acho que vai ser mais fácil para conseguir compreender o poema. Já está com um linguajar mais claro. Legal. Acho que é uma boa. Só uma coisa, eu acho que talvez uma coisa que vale a pena a gente fazer é de colocar isso meio como lição de casa pra gente, porque ler na hora é um pouco complicado, né? Isso. Pior que é, meu. Pior que vai ter. Essa não dá de fazer agora. É muito complicado. Imagina, se esse aqui é considerado o maior poema de um dos maiores poetas, o bagulho não vai ser. Deve ser muito. A gente não vai conseguir pegar agora, né? Isso é verdade. Então, não sei, vamos deixar, vamos ler esse aí para a próxima, então. Vamos deixar anotado aqui. Pode ser. Eu vou ver se eu conseguir tempo para fazer. Eu não sei, na verdade, se eu conseguir ou não. Mas uma coisa que dá para fazer é, eles colocam a tradução poética, né, sempre junto, né, em português. Mas dá para fazer uma tradução literal, que daí fica mais claro do que a tradução poética. Não tem todos esses 1001 jeitos que o cara dá para que se mantenha a métrica, né, usando palavras esquisitas e tudo. Então, muitas vezes o poema não é uma coisa tão complicada no original de ser lida. O problema é quando vai para tradução, que daí fica uma coisa muito mais complicada e já é um poema. O poema já é muito mais difícil que a prosa de você entender direto. E pelo menos eu não tive muita educação literária nessa parte de poema. Acho que pouquíssimas vezes tive professor ou mesmo colegas ou ter lido mesmo livro de poema, poesia, essas coisas assim. Então acho que vale a pena a gente já determinar um pouco antes, assim, mais ou menos qual poema que a gente deve ter lido para o encontro
e, se possível, alguém fazer alguma tradução literal do poema junto. Quer dizer, determinar qual que é a tradução que a gente vai usar, a poética, né? E uma tradução literal do lado, para que faça mais sentido, que tem muita coisa que se perde, parece. Sim. E mesmo as palavras que o cara usa, muitas vezes você daí tem que procurar em português o significado da palavra. Eu acho que tem que ser assim mesmo, meu. Não dá pra gente querer ler na hora mesmo e discutir assim. Tem que ter alguém que já... todo mundo já leu, de repente alguém que já fez já leu mais de uma tradução e fez a tradução literal também para meio que conduzir né, a discussão de cada poema. É real isso aí. Não tem como a gente fazer desse jeito assim. Mas enfim, cara, não sei, vamos voltar então ali pro texto. Não sei, tem algumas colocações, não muitas aqui que eu vi ao longo do texto, só umas. Não sei se a gente quer, se é o caso de voltar pro texto e ver algumas coisas que o Karpov falou. O que vocês acham? Não, pode ser. Mas então, em relação a essa coisa do poema, acho que é bem aquela coisa de a gente experimentando e vendo que funciona e o que não. Parece que isso não funciona muito bem, de chegar e ler o poema de uma vez só. Não, é isso aí, meu. Acho bom a gente já ir se programando um pouco melhor. Então fica como o Kubla Khan, né, pra gente ler. Do Wordsworth, talvez alguma coisa lá dos Lyrical Ballads, né, que tem dele. Vou tentar correr atrás aqui de alguma coisa também. E o Lamartine também eu acho que seria muito bom a gente pegar alguma coisa. Esses três eu acho que são os mais importantes até agora que apareceram nessas partes mais recentes, né, do Karpov. Bom, acho que dá pra gente ir pro Karpov mesmo, né? A gente dá uma lida ali. Tudo bem, daí dá uma lida sobre o Coleridge, o Wordsworth, o Lamartine, e aí a gente acaba por aqui hoje. Pois é, meu, agora amanhã, depois de amanhã, quem já tiver alguma opinião, um poema do Wordsworth e do... Como é que é o nome do outro mesmo? Lamartine? Lamartine. Quem já souber, tiver alguma sugestão, né? Pra gente já ter a semana inteira para poder ir lendo, né? Sim. Bom, o que eu ia dizer então? Eu anotei aqui que na página 1399 ele fala que tem algumas controvérsias quanto ao Wordsworth, né? Que tem críticas do Keats, do Byron, né? Algumas coisas contrárias. Do próprio Wordsworth com a obra dele, né? Deixa eu abrir o texto aqui. Putz, o texto tá... Cara, agora o texto tá no Qual outro página que é? Deu crepe. 1399. Ah, tá. Viu errado aqui. Bom, ok. Que Byron o declarou imbecil, né? Que parece. Forte, né? Não. E esse primeiro trecho, né, que parece que o Wordsworth teve tanta gente que dizia que ele era muito bom, quanto gente que dizia que era um imbecil, e tanta pessoa que dizia que era muito bom, quanto pessoa que dizia que era um imbecil, eram figuras de peso, né, literárias, ou na crítica literária, pelo menos. Sim, chamou atenção. Tem aqui que escreveu muito, demais, de modo que um grande número de poesias extraordinárias se encontra dispersado entre um número maior de poesias medíocres. Então já é uma coisa para se tomar cuidado, a gente tentar evitar as poesias medíocres, para achar que são as poesias dele mesmo, né? Isso obra Oi? Não, só para a gente tomar cuidado, para não pegar, sei lá, alguma obra ao acaso e, na verdade, se tratar de uma dessas obras, dessas poesias medíocres, que eles chamam, ao invés de pegar das poesias extraordinárias, que é o... Sim. Salvo o caso de já apresentar dizendo, essa aqui é uma que o cara lá falou que é medíocre, vamos ver o que a gente acha, né? Se for esse caso, daí é interessante, né? Daí fica interessante. Mas uma coisa que difere ele do Coleridge, né? Porque o Coleridge, que ele falou mesmo, é o contrário, né? A obra pequena, só que foi muito boa essa obra pequena. O Wordsworth foi uma obra gigante e tem muita coisa medíocre no meio. O Karpov falou, a sua obra é um sonho rápido e iluminado de um gênio, na 1405. Antes de se deitar, né? Uma coisa assim que ele falou. É porque ele era doidão, né? Ele era boêmio e tal, usava ópio. É outro negócio, não era aquele cara que trabalha. O Wordsworth devia ser um cara que trabalhava mais, né? Cria um monte de coisa, trabalha aquele negócio. Já o Coleridge era aquele cara boêmio e tal, fumava ópio. Então não devia ser aquela
Esse aqui é negócio mais de inspiração, assim, sentar e escrever um negócio. Não sei se ele se ficava trabalhando os textos. Talvez ao contrário do que eu tô pensando, né? Eu tô aqui pensando como poeta mesmo. Se ele é Me um deu cara essa que impressão pegou, mesmo. porque ou ele escrevia pouco mesmo, né? E escrevia e deixava do jeito que vinha, ou ele realmente pegava os poucos poemas que ele escreveu e ficava lapidando, lapidando, lapidando. Isso aí eu não sei se apareceu alguma parte do texto do Carpo, alguém chamou a atenção de alguma coisa assim? Eu acho que não apareceu, né? Não exatamente, mas tem essa parte. Não, do Coleridge acho que não chegou a falar tanto, mas o do Wordsworth tem aqui, página 1400, uma parte que eu grifei aqui. Ele fala, toda a poesia, logo no início, toda a poesia do século XIX em certo sentido, não, desculpa, toda a poesia inglesa do século XIX em certo sentido, wordsworthiana. Foi ele quem acabou com o estilo elevado da poesia classicista, ensinando a todos os poetas a falar em língua coloquial. Quer dizer, ele destruiu aquela forma classicista, elevada. Isso até me lembra um pouco aquela coisa que a gente viu logo no início, quando o pré-romantismo alemão surgiu, que tinha muita gente que estava cansado daquele negócio, que era tudo em latim, grego, com uma forma muito específica, com palavras super rebuscadas, e os caras não tinham tanto interesse nisso, eles queriam mais emoção, queriam mais uma coisa legível de fato, né, e não essa coisa que seja só esteticamente, formalmente bonita, né. Eu acho que nem a questão de formal, é mesmo as palavras que ele usava, de repente, porque eles têm uma forma, né? Não é um poema com versos livres, como se diz, então talvez foi uma coisa que a gente não vai saber direito, porque a gente não... primeiro, meu inglês, por exemplo, é muito fraco, imagina só para entender o inglês que era antes e o inglês que eles usaram, né? Mas eles deviam usar de oralidade, coisa que até então não era uma coisa que não se fazia, né? Mas Justamente. na literatura vem isso, né? Que é o quê? Tá sendo feito de um jeito, agora, porra, nós não falamos assim, né? Os caras se olham de, pô, a gente não fala assim, vamos escrever como a gente fala, então, quer dizer, um pouquinho mais como a gente fala. Deve ter rolado uma coisa assim, né? Sim, justamente. Volta ao utilitarismo, né? O utilitarismo? Eles se revoltavam, né? Os escritores, eles se revoltavam contra os classicistas, né? Contra essa espécie de utilitarismo, né, entre as pessoas. Né? Elas só queriam entender, não estavam muito ligados aí à estética, né? Ao belo e tal. Sentir aquilo mesmo, né? De repente, os caras são tão emotivos assim, né? De repente era um negócio, porra, eu não tô sentindo, parece que é um robô foi lá e escreveu o negócio. Eu quero um negócio mais vivo, que eu consiga sentir isso, né? E não que seja só né? Formalmente belo, né? Sim, parece que é isso. Mas é muito coisa que a gente tá supondo, né, também, porque... Né? E até aqui aparecem os assuntos que o Wordsworth fala, tem aqui um trecho também. Em vez de cantar assuntos mitológicos ou heróicos, uma coisa interessante, o classicismo ele pegou muita coisa da Grécia, né? Aquela tradição greco-romana e tudo. Bom, em vez de cantar assuntos mitológicos ou heróicos, Wordsworth pretende apresentar incidents and situations from common life, incidentes e situações da vida comum. Quer dizer, o próprio tema, a própria temática, ele tira daquela coisa lá totalmente distante da realidade e bota, não, vamos falar do que está aqui agora, do que as pessoas estão sentindo, estão passando. Sim, perfeito, faz sentido, né? Veio tudo junto, forma e conteúdo, né? Sim. Bom, pode falar. Diga, meu. Até que ele fala, preferência pela poesia pastoril do Wordsworth. Bom, aqui, sua teoria poética se inspirou em ideias estéticas de Burke sobre a eficiência do mero som sugestivo das palavras, sem muita atenção ao sentido nem sequer ao sentimento. A poesia seria emotion recollected in tranquility, emoção recoletada em tranquilidade. A grande parte da sua poesia é mera prosa em versos, e nem sequer boa prosa. Então, esse já é um ponto que é um pouco contraditório com o que eu estava pensando mesmo. Quer dizer, às vezes não se dá tanta atenção ao sentido e ao sentimento. Pois é, né? Meio contrário do que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Bom, vou dar aqui uma lida em cima. Tá. Essa relação entre o Burke, eu notei aqui, relação entre o Wordsworth e Burke.
página 1400. Tu tem mais alguma coisa para dizer? Que eu tô sem o texto aqui agora, o outro computador que tem o texto deu crepe. Putz. Bom, tem aqui uns pedaços. Vou um pouco em cima, só para entender esse pedaço, talvez. Ele fala: daí a sua preferência pela poesia pastoril, que ele entende com tanto naturalismo que não recua diante de assuntos triviais e até imbecis. Assim como o conservantismo de Wordsworth se baseia na doutrina de Burke, assim também a sua teoria poética se inspirou em ideias estéticas de Burke sobre a eficiência do mero som sugestivo das palavras, sem muita atenção ao sentido nem sequer ao sentimento. A poesia seria Emotion Recollected in Tranquility. Bom, infelizmente, Wordsworth possuiu tranquility demais. Grande parte da sua poesia é mera prosa em versos, e nem sequer boa prosa. Mas Coleridge, censurando a teoria da poesia coloquial como inexequível, já observou que Wordsworth nem sempre obedeceu aos seus próprios conselhos. Um poema como Laodamia, não sei como é que se fala isso, é dos mais clássicos e dos mais belos em língua inglesa, e o propósito de prosaísmo desaparece de todo, quando Wordsworth pretende poetizar ideias filosóficas. Está neste caso o Ode on the Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, na qual a teoria platônica do saber como anamnese, blá blá blá. Então, parece que em alguns casos ele fugiu à regra, ele não foi tanto nessa coisa só da sonoridade das palavras. Bom, então aqui os elementos que a gente tem fala de incidentes e situações da vida comum, uma poesia coloquial, esteticamente se baseava mais no mero som sugestivo das palavras, não necessariamente com muita atenção ao sentimento e nem ao sentido da poesia em si. Então, mais essa coisa sonora, né? A sonoridade que passa do que o que de fato estava ali. Curioso isso. Isso que ele fala do Coleridge na página 1403, tem mais alguma coisa para trazer, meu? Sobre ele indicou o Coleridge como o grande mediador entre a Inglaterra e a Alemanha da época ali do como é que é mesmo que diz? Sturm und Drang. Sturm und Drang. Sturm und Drang, bom. Tem alguma coisa mais para trazer disso? Que isso me causou espécie isso aí, cara. Não sei, não lembro se ele explica direito isso. O que você diz, a relação do Coleridge com o Sturm und Drang? Que ele diz que é o grande mediador entre a Inglaterra e a Alemanha dessa fase. Bom, dá para dar uma olhada aqui. Anotei página 1403, segundo parágrafo. Bom, tem um ponto aqui que parece que ele traduziu, né, também. Então talvez tenha sido parte disso essa mediação. Aqui, sua tradução de Wallenstein é mais do que uma tradução, uma obra de arte independente, sem possibilidades no palco, mas um monumento da língua inglesa. Aqui não, mas tem uns elementos aqui. Seu